E confirmada a chegada do segundo reforço do Flamengo na janela de transferência. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Lucas Paquetá e novos detalhes da negociação entre a diretoria do Flamengo e o West Ham. Falar sobre Lucas Paquetá, a chegada do segundo reforço e Thiago Almada. Mas antes, deixa eu falar com você que agora você pode comprar os seus produtos do Flamengo aqui no canal. Tá vendo aqui essa aba Produtos? Então, clicando aqui, vai abrir uma série de produtos do Flamengo para você, inclusive os novos uniformes de treino. Vai abrir para você e você pode fazer a sua compra, vai chegar em qualquer lugar do Brasil. Quando você compra por aqui, duas coisas acontecem. Você ajuda o Flamengo por se tratar de um produto original, mas você também ajuda o trabalho e o crescimento do nosso canal. Então é só clicar aqui na aba Produtos e lá fazer a sua escolha, fazer a sua compra. Eu estou deixando aqui os uniformes de treino, mas estou deixando também uma coleção especial do nosso ídolo maior, Zico. Tem uma coleção muito bacana do Zico, vários produtos do Zico autografados pelo Zico que você pode comprar por aqui chegando na sua casa, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a chegada do segundo reforço. Isso porque amanhã, 10h30 da noite, é esperado no aeroporto do Galeão a chegada do goleiro Andreu. Ele é o segundo reforço do Flamengo nesta temporada. Vale lembrar que o Flamengo chegou hoje a um acordo com o Gil Vicente. O Flamengo já tinha definido que ia assinar o contrato com o Andreu, um pré-contrato, e ele poderia chegar de graça no meio do ano. Porém, o Flamengo havia feito uma proposta ao Gil Vicente que era o seguinte: olha, eu pago 1,5 milhão de euros, que dá algo em torno de 9, 10 milhões de reais, pela liberação imediata do jogador. O Gil Vicente aceitou, o Flamengo fez a proposta, foi aceito e o goleiro está chegando amanhã à noite aqui no Rio de Janeiro e nós vamos transmitir ao vivo para você. Então amanhã, já sabe, você tem um encontro marcado comigo, 10 horas da noite, nós vamos estar ao vivo do aeroporto do Galeão, transmitindo para vocês a chegada do segundo reforço do Flamengo, o goleiro Andreu. Ele chega, vai fazer exames, vai assinar contrato e essa semana o Flamengo, que já está preparando a apresentação do seu segundo reforço, deve ser apresentado aqui no Ninho do Urubu, ou essa semana, ou quem sabe até no início aí da semana que vem, estando tudo certo, né? A questão do contrato, a questão dos exames, estando tudo regularizado aí, acredito que não vai ter problema, principalmente na parte médica, isso porque o goleiro vinha jogando, ele vinha atuando, então o Flamengo não deve ter grandes problemas nesta parte com o goleiro Andreu. Vamos mudar o assunto, falar agora de Lucas Paquetá. Porque, gente, a informação é a seguinte: estive aqui no Ninho do Urubu, conversei com diversas pessoas do departamento de futebol para entender a situação do Lucas Paquetá. E sim, existe uma negociação entre Flamengo e o West Ham pela contratação do Paquetá, pelo retorno do Paquetá ao Ninho do Urubu. E aí eu vou explicar a vocês a real situação, como é que é. Neste momento, eu falei assim, mas como é que está o estágio da negociação neste momento? Como é que é a real situação do Lucas Paquetá neste momento? O que me foi falado foi o seguinte: olha, neste momento, o Flamengo fez uma primeira proposta e o West Ham deu uma devolutiva dizendo que só quer vender o Paquetá por 50 milhões de libras e que por menos que isso não aceita vender. Aquela coisa toda. 50 milhões de libras dá quase ali 55, 60 milhões de euros. A libra ela é maior, o valor da libra é maior. E aí o que acontece? É óbvio que isso é uma negociação. O Flamengo joga para um lado, o West Ham puxa para o outro. O Flamengo tenta de uma forma, o West Ham tenta de outra. O que pode ser o grande diferencial nessa negociação é a vontade e o desejo do Paquetá. Foi até o que eu falei hoje no vídeo que eu soltei meio-dia aqui no canal. Falei, olha, o Paquetá quer. E pelo fato dele querer, isso pode facilitar muitas coisas. Por quê? Quando o jogador ele quer, ele fala pro clube que quer e aí facilita. E aí, é o que eu tô falando. Puxa de um lado, aperta de outro, resolve de outro e as coisas acabam que acontecem. Tomara que dê certo, já que é um desejo, inclusive, do Lucas Paquetá, e o Flamengo também agora já começa aí a, quem sabe, contar com a possibilidade dessa contratação. O Paquetá é um ponto fora da curva. O presidente Mbappé havia dito que só iria comprar jogadores até 26 anos, mas o Paquetá é aquela exceção da regra, né? Um jogador de 28 anos que é fora da regra, um jogador que chegaria para elevar e muito o patamar do Mengão. Flazueiro, e sobre Thiago Almada? Conversando também com pessoas do departamento de futebol, aqui no Ninho do Urubu, as pessoas me falaram que o Thiago Almada tem vários fatores. E o primeiro fator é
entender o desejo do jogador. Se o Thiago Almada quer voltar agora para o futebol sul-americano, se o Thiago Almada quer agora sair do Atlético de Madrid e voltar para o futebol sul-americano, as informações que se tem, que eu inclusive ouvi aqui nos corredores, é que o Benfica também está interessado na contratação do atleta. E isso poderia dificultar um pouco a vinda dele para o futebol brasileiro, seja para o Flamengo ou seja para o Palmeiras, que é um concorrente direto do Flamengo nesta situação. Vamos ver como é que vai ficar isso, se o Flamengo vai ou não fazer uma proposta mais aguda pelo Thiago Almada, já que agora começa a ter o Paquetá também aí como possibilidades. Bom, hoje o técnico Felipe Luiz está fazendo, nesse momento, né, fazendo muito sol aqui, mais de 30 graus com certeza. Felipe Luiz está fazendo a primeira atividade lá no campo, junto com os jogadores, o Vitão fazendo o primeiro treino, e eu estou deixando aqui, ó, na tela final, tanto a entrevista do departamento médico, como também o primeiro treino de Vitão e os jogadores, né, que aprontaram lá para cima do técnico Felipe Luiz. Está aqui na tela final, é só você acompanhar. Eu vou ficando por aqui, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu! A possibilidade de Lucas Paquetá voltar ao Flamengo em 2026 ganhou força nos bastidores do futebol brasileiro e movimenta dirigentes, torcedores e o mercado internacional. Revelado pelo clube carioca, o meia construiu uma trajetória sólida na Europa, passando por Milan, Lyon e consolidando-se na Premier League, onde se tornou peça importante pelo desempenho técnico e regularidade. Com contrato vigente no exterior, o nome de Paquetá volta a ser debatido no Flamengo dentro de um planejamento de médio prazo, alinhado à ideia de reforçar o elenco com jogadores identificados com a história do clube e capazes de elevar o nível competitivo em torneios continentais e mundiais. Internamente, a diretoria do Flamengo trata o assunto com cautela e discrição, evitando anúncios precipitados ou promessas públicas. A avaliação envolve fatores esportivos, financeiros e estratégicos, como idade do atleta em 2026, condição física, contexto contratual e impacto salarial. Paquetá chegaria em um momento de maturidade técnica, com experiência internacional e bagagem suficiente para assumir protagonismo dentro de campo. Pessoas ligadas ao clube admitem que a operação só seria viável mediante um cenário favorável de mercado, seja por fim de contrato, redução de valores ou negociação considerada estratégica para ambas as partes. Do lado do jogador, o Flamengo segue sendo visto como um clube formador e com forte apelo emocional, algo que pesa em decisões futuras de carreira. O retorno ao Brasil não é tratado como prioridade imediata, mas também não é descartado para o médio prazo, especialmente diante de projetos esportivos ambiciosos. O calendário de 2026, com competições internacionais relevantes e possível disputa de torneios globais, aumenta o interesse do clube em contar com atletas de alto nível técnico e reconhecimento internacional, perfil no qual Paquetá se encaixa plenamente. Por enquanto, a ida de Lucas Paquetá para o Flamengo em 2026 permanece no campo das negociações em potencial e do planejamento estratégico, sem acordo assinado ou anúncio oficial. O clube monitora a situação, acompanha o cenário europeu e mantém o nome do meia no radar para futuras janelas. A expectativa é que qualquer avanço só aconteça no momento adequado, respeitando contratos, mercado e condições financeiras. Até lá, o tema segue como um dos mais comentados entre torcedores, reforçando o peso do jogador e a relevância do Flamengo no cenário do futebol internacional.